sorria, você tá na Bahia, acontece em Vegas, fica em Vegas, e o Butão é o país da felicidade. Até cidades e países usam o branding para comunicar. Olá, prazer. Meu nome é Marja Marques. Eu sou designer e empresária. Vou apresentar para você uma das coisas mais importantes na construção de uma marca, o branding. Eu acho a melhor definição de branding para mim é a personalidade da marca. Hoje em dia, as marcas se tornaram pessoas e vice-versa. As pessoas se tornaram marcas. YouTubers, artistas, influencers, todos transformaram em marcas. Até cidades e países usam branding para comunicar aos seus cidadãos e para atrair para o turismo. Por exemplo, sorria, você está na Bahia, acontece em Vegas, fica em Vegas, e o Butão é o país da felicidade. Quando o branding é elaborado no início do processo, ele te ajuda a tomar decisões mais assertivas e você consegue decidir de um jeito muito melhor. O Rodrigo vai falar sobre estratégia. Se você pegar o que o Rodrigo vai te ensinar e o que vai ser falado do branding, conectar e fazer isso tudo no início, você vai ver que tudo vai fazer sentido. Os profissionais utilizam várias ferramentas para encontrar uma personalidade de marca, porque não é uma tarefa fácil. Nós preparamos 4 ferramentas básicas para você começar a construir a personalidade da sua marca. Nós vamos falar de Golden Circle, vamos falar dos 12 arquétipos, mapa de empatia e storytelling. Bem, vamos começar com o Golden Circle. O Golden Circle, ele foi desenvolvido pelo Simon Sinek e ele faz 3 perguntas bem simples. O que, como e por quê? O porquê é simplesmente o propósito da marca. Não é fácil de se chegar no porquê. Vamos fazer um exercício aqui com uma padaria, por exemplo. O que a padaria vende? Pão. Como ela faz? Ela faz o pão de maneira artesanal. Por quê? Para resgatar sabores e saberes da cozinha autêntica. Então, se essa padaria começar a vender produtos industriais, ela se perdeu no seu porquê, ou ela vai ter que refazer o seu branding, ou ela vai ter que pensar se deve ou não vender produtos industrializados. Por quê? Porque quando você começa a fazer uma coisa que não está em conexão com o seu brand, a comunicação fica confusa, você não consegue atingir o seu público e não vai ter um sucesso com a sua marca. Bem, depois da gente se perguntar o porquê, faça esse exercício que você vai ver que é difícil, mas é muito importante. Nós vamos para a psicologia. Vamos pedir ajuda para Jung. Jung foi nada mais, nada menos do que discípulo de Freud. E ele desenvolveu vários conceitos para estudar e entender a psique humana. Um dos conceitos mais conhecidos do Jung são os 12 arquétipos. Como ele desenvolveu esses 12 arquétipos? Ele estudou os personagens mais famosos da história, conceitos da arte, e chegou nesses 12 arquétipos que praticamente engloba todas as personalidades possíveis para se trabalhar num branding. Os 12 arquétipos são divididos em 4 eixos. E eu vou falar aqui, vou citar os arquétipos e vou separá-los por eixo para você começar a ter conhecimento dos arquétipos. Não vou me aprofundar neles, porque é muito conteúdo e isso vai ser dado no curso completo. Os 12 arquétipos são divididos em 4 eixos. Então vamos lá. O eixo da liberdade, em oposto a ele, o eixo da ordem. O eixo do ego e o eixo social. Então vamos lá. O eixo do ego, ele quer deixar a sua marca no mundo. Ele aceita o caos como um processo de criação e ele quer mostrar para o mundo quem ele é. Os 3 arquétipos desse eixo são o criador, o herói e o mago. Você pode procurar esse conteúdo na internet, você vai ver que algumas pessoas mudam o nome dos arquétipos, mas eles dizem a mesma coisa.
O lado oposto, que é o eixo social, ele precisa do outro para se organizar. Então, ele faz as coisas pensando no outro e não em si. Os 3 arquétipos desse eixo são o comum, o amante e o cuidador. Bem, vamos para o eixo da liberdade. Esse eixo considera o processo importante. Então, ele vai se transformando ao longo da jornada. Nesse arquétipo temos o rebelde, o palhaço e o explorador. Em oposição ao eixo da liberdade, temos o eixo da ordem. O eixo da ordem utiliza os arquétipos desse eixo, usam diferentes ferramentas para organizar o mundo. Eles demonstram para outras pessoas que eles precisam de ordem para fazer acontecer. Nesse eixo da ordem temos o inocente, o sábio e governante. No material completo do curso, nós vamos te dar uma ferramenta que vai te ajudar a achar o arquétipo da sua marca. Quanto mais você personifica a marca e considera ela como uma pessoa, é mais fácil se comunicar e achar a linguagem que você vai usar para se comunicar nas redes sociais. Você vai conseguir falar de uma maneira natural e vai conseguir atingir o seu público. Bem, depois que você passou no processo, que você olhou para dentro para descobrir a personalidade da sua marca com o Golden Circle e com os arquétipos, vamos olhar para fora, para a gente conhecer o público da sua marca. Para isso, nós vamos usar uma ferramenta que chama mapa de empatia. A palavra empatia hoje está super na moda, todo mundo conhece. Mas eu, criança, anos 80, conheci a palavra antipatia primeiro. Sabe quando você falava assim, ai, que antipatia daquela menina? Pois é. Mas hoje, felizmente, a palavra empatia está super tendência, super na moda e não vai sair mais, ainda bem. Empatia é se colocar no lugar do outro. Sentir as suas dores, as suas alegrias e como ela enxerga no mundo. É um exercício que não é fácil também, mas ele é muito importante. Antes, se falava, quando eu formei lá em publicidade, se falava em público-alvo. Mas o público-alvo era a definição de uma massa sem rosto para uma comunicação de massa. Hoje em dia, todas as marcas falam de pessoa para pessoa. Os comentários têm rosto e você sabe o nome da pessoa com quem você está falando. Então, hoje, ao invés de falar público em linguagem de marketing, a gente fala persona ou avatar. Para te ajudar a definir essa persona, é o seguinte, nós consideramos os sentidos que a pessoa tem e os hábitos dela para definir isso. Então, vamos lá, a gente começa do nome. Depois que você define o nome, você escolhe o gênero. Olha aqui que legal. Não temos um gênero só. E dependendo da marca, é muito importante definir o gênero e adjetivá-lo. Então, o que acontece? Não tenha medo de usar adjetivos na construção da sua persona, porque senão os dados ficam frios e não vai adiantar muita coisa. Depois que você definir o nome e o gênero, você vai falar você vai falar da idade também da pessoa, mas aqui também mora um detalhe. Hoje, idade necessariamente não define uma pessoa. Então é importante, vou dar um exemplo, a palavra perennial significa que a pessoa não importa muito com a idade e não se comporta de acordo com o que aquela idade se propõe. Então vou dar um exemplo, presta atenção. Marisa ou Marisete tem 43 anos e é bissexual, perennial. Aqui a gente já tem vários dados onde a gente pode estabelecer uma conversa e já consegue entender um pouquinho do que é a nossa persona. Depois que você começou a fazer a sua persona e definiu as questões básicas, você vai se aprofundar nesse conhecimento. Vai pensar no que ela vê, filmes, arte, vai pensar nas músicas, no que ela gosta, vai pensar nos hábitos de consumo, muito importante. Vai pensar nas pessoas que estão ao redor dela, se a pessoa é mãe, se a pessoa mora com os pais. Tudo isso
vai fazer diferença para você entender e saber qual a linguagem falar com a pessoa. E por fim, você vai se questionar qual é a dor da pessoa. É aí que a marca encontra a sua persona, definindo qual que é o problema que ela tem, o que que toca aquela pessoa, o que que ela tem que resolver na vida que ela está tendo dificuldade. Aí entra a sua marca para ajudar a sua persona. Bem, depois que a gente passou por essas 3 ferramentas, nós vamos ao storytelling. O que é o storytelling? É a história que narra a marca. Bem, mas aqui você vai juntar tudo que você fez nas outras 3 etapas e vai contar a sua história de um jeito que toque o seu cliente, que toque a sua persona. Não adianta fazer uma história fria, é importante você colocar personagens reais, mas eu não vou me aprofundar aqui no storytelling, porque você vai ver detalhes com a Carol no módulo imagem e ela vai te contar como fazer um storytelling usando imagem e texto. E você vai conseguir chegar numa narrativa visual que vai ir de encontro ao que o seu cliente precisa e quer escutar. Bem, espero que você tenha gostado do conteúdo que foi passado aqui, que tenha aprendido um pouquinho, pelo menos, para começar a construir a personalidade da sua marca. E se você quer aprofundar nesses conhecimentos, vem para o curso completo do Flash, que nós vamos disponibilizar várias ferramentas que vão te ajudar nisso. Não importa se a sua marca seja você, seja um negócio, um projeto cultural ou social, o branding é essencial para a construção de uma marca que comunique bem o seu propósito para as outras pessoas. Muito obrigada e mãos à obra!